Capítulo 11. De certo modo, é bom saber que há deuses gregos lá fora, porque aí temos alguém para culpar quando as coisas dão errado. Por exemplo, quando você está se afastando a pé de um ônibus que acaba de ser atacado por bruxas monstruosas e explodido por um relâmpago, e ainda por cima está chovendo, a maioria das pessoas acha que na verdade isso é apenas muita falta de sorte. Quando se é um meio-sangue, a gente sabe que alguma força divina está tentando estragar o nosso dia. Então lá estávamos nós, Annabeth, Grover e eu, andando pelos bosques ao longo da margem do rio, em New Jersey, as luzes de Nova York tornando o céu amarelo atrás de nós e o fedor do rio Hudson entrando por nosso nariz. Grover estava tremendo e balindo, e seus grandes olhos de bode, cujas pupilas haviam se transformado em fendas, estavam cheios de terror. 3 benevolentes. As 3 de uma vez. Eu mesmo estava em estado de choque. A explosão das janelas do ônibus ainda ecoava em meus ouvidos. Mas Annabeth nos fazia seguir, dizendo: Vamos. Quanto mais longe chegarmos, melhor. Todo o nosso dinheiro ficou lá atrás, lembrei. Nossa comida e nossas roupas. Tudo. Bem, quem sabe se você não tivesse decidido entrar na briga? O que queria que eu fizesse? Deixasse vocês serem mortos? Você não precisava me proteger, Percy. Eu ia ficar bem. Fatiada como pão de forma, interveio Grover, mas bem. Cale a boca, garoto bode, disse Annabeth. Grover baliu, triste. As latas. Uma sacola de latas perfeitamente boa. Nós chapinhamos pelas terras lamacentas, por entre horríveis árvores retorcidas que tinham um cheiro azedo de roupa suja. Depois de alguns minutos, Annabeth veio para o meu lado. Olhe, sua voz vacilou. Eu gostei de você ter voltado para nos defender, ok? Aquilo foi realmente corajoso. Somos uma equipe, certo? Ela ficou em silêncio por mais alguns passos. É só que, se você morresse, além do fato de que seria realmente uma droga para você, isso significaria o fim da missão. Esta pode ser minha única chance de ver o mundo real. A tempestade havia finalmente acalmado. As luzes da cidade diminuíram atrás de nós, deixando-nos em uma escuridão quase total. Não conseguia ver nada de Annabeth a não ser um reflexo de seu cabelo loiro. Você não sai do acampamento meio-sangue desde que tinha 7 anos? Perguntei-lhe. Não, apenas excursões rápidas. Meu pai. O professor de história. Não deu certo morar em casa. Quer dizer, o acampamento meio-sangue é a minha casa. Ela agora estava despejando as palavras como se tivesse medo de que alguém a interrompesse. No acampamento a gente treina. E é legal e tudo mais, mas o mundo real é onde os monstros estão. É onde a gente descobre se serve para alguma coisa ou não. Se não a conhecesse bem, poderia ter jurado que ouvi dúvida em sua voz. Você é muito boa com aquela faca, falei. Você acha? Qualquer um que seja capaz de montar nas costas de uma fúria, para mim, é muito bom. Não pude ver direito, mas acho que ela deu um sorrisinho. Sabe, disse ela, talvez eu deva lhe contar uma coisa engraçada lá no ônibus. O que quer que ela quisesse dizer foi interrompido por um piado estridente, como o som de uma coruja sendo torturada. Ei, as minhas flautas de bambu ainda funcionam! Exclamou Grover. Se ao menos eu pudesse me lembrar de uma melodia de Achar Caminho, poderíamos sair desses bosques. Ele soprou algumas notas, mas a semelhança da melodia com a de Hilary Duff ainda era questionável. Em vez de achar um caminho, imediatamente colidi com uma árvore e arranjei um galo de bom tamanho na cabeça. Adicionar à lista de superpoderes que eu não tenho e visão infravermelha. Depois de tropeçar, praguejar e, de modo geral, me sentir infeliz por mais 1 quilômetro ou algo assim, comecei a ver luzes à frente e as cores de um letreiro de neon. Senti cheiro de comida. Comida frita, gordurosa, excelente.
Percebi que não havia comido nada que não fosse saudável desde que chegara à colina meio-sangue, onde vivíamos de uvas, pão, queijo e churrasco light preparado por ninfas. O garoto aqui precisava de um cheeseburger duplo. Continuamos andando até que vi por entre as árvores uma estrada deserta de 2 pistas. Do outro lado havia um posto de gasolina fechado, um cartaz de um filme dos anos 90 e uma loja aberta, que era a fonte da luz de neon e do cheiro gostoso. Não era um restaurante de fast food como eu esperava. Era uma dessas estranhas lojas de curiosidades de beira de estrada, que vendem flamingos de jardim, índios de madeira, ursos pardos de cimento e coisas do gênero. A construção principal era um armazém comprido e baixo, cercado por quilômetros de estátuas. O letreiro de neon acima do portão era para mim impossível de ler, pois, se existe coisa pior para minha dislexia do que inglês normal, é inglês em letras cursivas, vermelhas, em neon. Para mim, parecia meu proed nesonha digidar ADI amei. Que diabo quer dizer aquilo? Perguntei. Não sei, disse Annabeth. Ela gostava tanto de ler que eu esquecera que ela também era disléxica. Grover traduziu. Empório de anões de jardim da tia M. Nas laterais da entrada, conforme anunciado, havia 2 anões de jardim de cimento, uns nanicos feios e barbados, sorrindo e acenando como se estivessem posando para uma fotografia. Atravessei a rua, seguindo o cheiro dos hambúrgueres. Ei, avisou Grover. As luzes estão acesas lá dentro, disse Annabeth. Talvez esteja aberto. Lanchonete, falei, ansioso. Lanchonete, concordou ela. Vocês dois estão loucos? Disse Grover. Este lugar é esquisito. Nós o ignoramos. O terreno da frente era uma floresta de estátuas e animais de cimento, crianças de cimento, até um sátiro de cimento tocando as flautas, o que deixou Grover arrepiado. Bé! Baliu! Parece meu tio Ferdinando. Paramos diante da porta do armazém. Não bata, implorou Grover. Sinto o cheiro de monstros. Seu nariz está congestionado com as fúrias, disse-lhe Annabeth. O único cheiro que estou sentindo é de hambúrgueres. Você não está com fome? Carne. Disse ele, desdenhoso. Sou vegetariano. Você come enchiladas de queijo e latas de alumínio, lembrei-o. São vegetais. Venham, vamos embora. Essas estátuas estão, olhando para mim. Então a porta se abriu rangendo, e diante de nós estava uma mulher alta, do Oriente Médio, eu pelo menos presumi que fosse de lá, porque usava um longo vestido preto que escondia tudo menos as mãos, e sua cabeça estava totalmente coberta por um véu. Seus olhos brilhavam embaixo de uma cortina de gaze preta, mas isso foi tudo o que pude distinguir. As mãos cor de café pareciam velhas, mas bem cuidadas e elegantes, portanto imaginei que se tratasse de uma avó que fora outrora uma bonita dama. O sotaque dela também tinha um quê do Oriente Médio. Ela disse: Crianças, já é muito tarde para estarem sozinhas na rua. Onde estão seus pais? Eles estão, Annabeth começou a dizer. Nós somos órfãos, falei. Órfãos? Disse a mulher. A palavra soou estranha em sua boca. Mas meus queridos. Certamente não. Nós nos perdemos da caravana, disse eu. A caravana do nosso circo. O mestre de cerimônias nos disse para encontrá-lo no posto de gasolina se nos perdêssemos, mas ele pode ter esquecido, ou talvez se referisse a outro posto de gasolina. De qualquer modo, estamos perdidos. Esse cheiro é de comida? Ah, meus queridos, disse a mulher. Vocês precisam entrar, pobres crianças. Eu sou a tia M. Vão direto para os fundos do armazém, por favor. Ali há um lugar para refeições. Agradecemos e entramos. Annabeth murmurou para mim. Caravana do circo? Sempre há uma estratégia, certo? Sua cabeça está cheia de algas. O armazém era abarrotado de mais estátuas, pessoas,
todas em poses diferentes, usando roupas diferentes e com expressões diferentes no rosto. Fiquei imaginando que era preciso ter um jardim bem grande para alojar ainda que uma única estátua daquelas, porque eram todas em tamanho natural. Mas eu estava mesmo pensando em comida. Vá em frente, pode me chamar de idiota por ir entrando na loja de uma senhora estranha como aquela só porque estava com fome, mas às vezes faço as coisas por impulso. Além disso, você nunca sentiu o cheiro dos hambúrgueres da tia Amy. O aroma era como gás hilariante na cadeira do dentista, fazia sumir todo o resto. Mal reparei nos soluços nervosos de Grover, nem no modo como os olhos das estátuas pareciam me seguir ou no fato de que a tia Amy trancara a porta atrás de nós. Tudo o que me preocupava era achar o lugar das refeições. E, sem dúvida, lá estava, no fundo do armazém, um balcão de sanduíches com uma grelha, uma máquina de refrigerantes, uma estufa de pretzels e uma máquina de queijo nacho. Tudo o que poderíamos querer, mais algumas mesas de piquenique de aço na frente. Por favor, sentem-se, disse a tia Amy. Fantástico, comentei. Disse Grover com relutância, não temos nenhum dinheiro, senhora. Antes que eu pudesse dar uma cotovelada nas costelas dele, a tia Amy disse. Não, crianças. Nada de dinheiro. Esse é um caso especial, certo? Para órfãos tão simpáticos, é por minha conta. Obrigada, senhora, disse Annabeth. Tia Amy enrijeceu-se, como se Annabeth tivesse dito algo de errado, mas depois, com a mesma rapidez, relaxou. Portanto achei que estivesse imaginando coisas. Não tem de que, Annabeth. Você tem uns olhos cinzentos tão bonitos, criança. Só depois me perguntei como ela sabia o nome de Annabeth, já que não tínhamos nos apresentado. Nossa anfitriã desapareceu atrás do balcão e começou a cozinhar. Antes que eu me desse conta, ela nos tinha trazido bandejas de plástico com cheeseburgers duplos, milkshakes de baunilha e porções gigantes de batatas fritas. Eu já tinha comido metade do meu sanduíche quando me lembrei de respirar. Annabeth sorveu ruidosamente seu milkshake. Grover beliscou as batatas fritas e olhou para o papel toalha da bandeja como quem poderia experimentar aquilo, mas ainda parecia nervoso demais para comer. O que é esse chiado? Perguntou ele. Prestei atenção, mas não ouvi nada. Annabeth sacudiu a cabeça. Chiado? Perguntou tia Amy. Talvez você esteja ouvindo o óleo de fritura. Você tem bons ouvidos, Grover. Eu tomo vitaminas. Para os ouvidos. Admirável, disse ela. Mas, por favor, relaxe. Tia Amy não comeu nada. Ela não descobrira a cabeça nem para cozinhar, e agora estava sentada com os dedos entrelaçados, observando enquanto comíamos. Era um pouco incômodo ser observado por alguém cujo rosto eu não conseguia ver, mas me sentia satisfeito depois do sanduíche, e um pouco sonolento, e imaginei que o mínimo que podia fazer era puxar um pouco de conversa com nossa anfitriã. Então, você vende anões, falei, tentando parecer interessado. Ah, sim, disse tia Amy. E animais. E pessoas. Tudo para o jardim. Sob encomenda. As estátuas são muito populares, sabe? Muito movimento nesta estrada? Não, nem tanto. Desde que a autoestrada foi construída, a maioria dos carros já não passa por este caminho. Preciso cuidar bem de cada cliente que recebo. Senti um formigamento na nuca, como se alguém estivesse me observando. Virei-me, mas era apenas a estátua de uma garotinha segurando uma cesta de Páscoa. Os detalhes eram incríveis, muito melhores que os vistos na maioria das estátuas de jardim. Mas havia algo de errado com seu rosto. Ela parecia assustada, até apavorada. Ah! Disse tia Amy com tristeza. Você pode notar que algumas das minhas criações não dão muito certo. Elas são defeituosas. Não vendem. O rosto é a parte mais difícil de sair perfeito. Sempre o rosto. Você mesma faz estas estátuas? Perguntei.
Ah, sim. Já tive duas irmãs para me ajudar no negócio, mas elas faleceram, e a tia Amy ficou sozinha. Só tenho as minhas estátuas. É por isso que as faço, sabe? São minha companhia. A tristeza na voz dela parecia tão profunda e tão real que não pude deixar de sentir pena. Annabeth tinha parado de comer. Ela se inclinou e disse: Duas irmãs. É uma história terrível, disse tia Amy. Não é para crianças, na verdade. Veja, Annabeth, uma mulher má estava com inveja de mim, muito tempo atrás, quando eu era jovem. Eu tinha um namorado, sabe, e essa mulher má estava determinada a nos separar. Ela provocou um acidente terrível. Minhas irmãs ficaram do meu lado. Compartilharam a minha má sorte enquanto foi possível, mas por fim morreram. Elas se esvaíram. Só eu sobrevivi, mas a um preço. Que preço? Não entendi muito bem o que ela queria dizer, mas senti pena. Minhas pálpebras estavam cada vez mais pesadas, o estômago cheio me deixará sonolento. Coitada da velha senhora. Quem ia querer fazer mal a alguém tão gentil? Percy? Annabeth me sacudia para chamar minha atenção. Acho que devemos ir. Quer dizer, o mestre de cerimônias do circo deve estar esperando. A voz dela pareceu tensa. Eu não sabia muito bem por quê. Grover estava comendo o papel encerado da bandeja, mas se tia Amy estranhou aquilo, não disse nada. Que olhos cinzentos bonitos, disse ela, outra vez, para Annabeth. Ah, mas faz muito tempo que não vejo olhos cinzentos como esses. Ela estendeu o braço como se fosse acariciar o rosto de Annabeth, mas Annabeth se levantou abruptamente. Precisamos mesmo ir. Sim. Grover engoliu o papel encerado e pôs-se de pé. O mestre de cerimônias está esperando. Isso. Eu não queria ir. Estava satisfeito e contente. Tia Amy era muito gentil. Queria ficar um pouco com ela. Por favor, queridos, implorou a tia Amy. É tão raro eu estar com crianças. Antes de ir, não gostariam pelo menos de posar para uma foto? Uma foto? Perguntou Annabeth com cautela. Sim, uma fotografia. Vou usá-la como modelo para um novo conjunto de estátuas. Crianças são muito populares, sabem? Todo mundo ama crianças. Annabeth se balançou de um pé para o outro. Acho que não podemos, senhora. Vamos, Percy. Claro que podemos, disse eu. Estava irritado com Annabeth por ser tão mandona, tão mal educada com uma velha senhora que acabará de nos dar comida de graça. É só uma foto, Annabeth. Qual é o problema? Sim, Annabeth, a mulher murmurou. Não há mal nenhum. Percebi que Annabeth não tinha gostado, mas deixou que tia Amy nos levasse para fora pela porta da frente, para o jardim de estátuas. Tia Amy nos conduziu até um banco de jardim perto do sátiro de pedra. Agora, disse ela, vou posicionar vocês corretamente. A mocinha no meio, acho, e os dois jovens cavalheiros em cada lado. Não há muita luz para uma foto, observei. Ah, é o suficiente, disse tia Amy. Suficiente para enxergarmos um ao outro, não é? Onde está sua câmera? Perguntou Grover. Tia Amy deu um passo atrás, como que para admirar a foto. Agora, o rosto é o mais difícil. Vocês podem sorrir para mim, por favor, todo mundo? Um grande sorriso? Grover deu uma olhada para o sátiro de cimento a seu lado e murmurou. Parece mesmo com o tio Ferdinando. Grover. Ralhou tia Amy. Olhe para este lado, querido. Ela ainda não tinha nenhuma câmera nas mãos. Percy, disse Annabeth. Algum instinto me advertiu a dar ouvidos a Annabeth, mas eu estava lutando contra a sensação de sono, a agradável moleza induzida pela comida e pela voz da velha senhora. Não vai demorar nem um segundo, disse tia Amy.
Sabe, não consigo vê-los muito bem por causa deste maldito véu. Percy, alguma coisa está errada, insistiu Annabeth. Errada? Disse tia Amy, erguendo as mãos para remover o véu em volta da cabeça. De modo algum, querida. Estou em tão nobre companhia esta noite. O que poderia estar errado? Aquele é o tio Ferdinando. Disse Grover, arfando. Não olhem para ela. Gritou Annabeth. Num piscar de olhos, ela enfiou o boné dos Yankees na cabeça e desapareceu. Suas mãos invisíveis empurraram Grover e eu para fora do banco. Eu me vi caído no chão, olhando para as sandálias nos pés de tia Amy. Pude ouvir Grover correndo para um lado e Annabeth para outro. Mas eu estava aturdido demais para me mexer. Então ouvi um som estranho, um chiado, acima de mim. Meus olhos se ergueram para as mãos de tia Amy, que se tornaram enrugadas e cheias de verrugas, com afiadas garras de bronze no lugar das unhas. Quase olhei mais para o alto, mas em algum lugar à minha esquerda Annabeth gritou. Não! Não olhe! Mais chiados, o som de pequenas serpentes, logo acima de mim, que vinham de onde deveria estar a cabeça da tia Amy. Corra! Baliu Grover. Ouvi-o correndo pelos pedregulhos, gritando a Maia, para dar partida em seus tênis voadores. Eu não conseguia me mexer. Fiquei olhando fixamente para as garras encarquilhadas de tia Amy, e tentei lutar contra o transe entorpecedor em que a velha me pusera. Que pena ter de destruir um jovem rosto tão bonito, disse-me em tom confortador. Fique comigo, Percy. Tudo o que tem a fazer é olhar para cima. Combati o ímpeto de obedecer. Em vez disso, olhei para o lado e vi uma daquelas bolas de vidro que as pessoas põem nos jardins, uma esfera espelhada. Pude ver o reflexo escuro de tia Amy no vidro alaranjado, seu véu-se fora, revelando o rosto como um círculo pálido tremeluzente. Os cabelos se mexiam, se contorcendo como serpentes. Tia Amy. Tia Amy. Como pude ser tão estúpido? Pense, disse a mim mesmo. Como foi que a Medusa morreu no mito? Mas eu não conseguia pensar. Algo me dizia que a Medusa do mito estava dormindo quando foi atacada por meu xará, Perseu. Agora, não estava nem um pouco sonolenta. Se quisesse, poderia usar aquelas garras ali mesmo e rasgar meu rosto. A dos olhos cinzentos fez isso comigo, Percy, disse a Medusa. Ela não soava como um monstro. Sua voz me convidava a olhar para cima, a simpatizar com a pobre vovó velhinha. A mãe de Annabeth, a maldita Atena, transformou a bela mulher que eu era nisto aqui. Não dê ouvidos a ela! Gritou a voz de Annabeth, de algum lugar entre as estátuas. Corra, Percy! Silêncio! Rosnou a Medusa. Depois sua voz voltou a ser um murmurar tranquilizante. Você está vendo por que preciso destruir a menina, Percy. Ela é filha de minha inimiga. Vou esmagar sua estátua até virar pó. Mas você, querido, você não precisa sofrer. Não, murmurei. Tentei fazer minhas pernas se mexerem. Você quer mesmo ajudar os deuses? Perguntou a Medusa. Entende o que o espera nessa missão boba, Percy? O que acontecerá se chegar ao mundo inferior? Não seja um peão dos olimpianos, meu querido. Você estará melhor como estátua. Menos dor. Menos dor. Percy. Atrás de mim, ouvi um zumbido, como o de um beija-flor de 100 quilos dando um mergulho. Grover gritou. Abaixe-se. Eu me virei, e lá estava ele, Grover, no céu noturno, vindo bem na minha frente, com os tênis voadores batendo as asas, segurando um galho de árvore do tamanho de um bastão de beisebol. Seus olhos estavam fechados com força, a cabeça se agitando de um lado para outro. Guiava-se só com os ouvidos e o nariz. Abaixe-se! Gritou ele de novo. Vou pegá-la. Aquilo por fim me acordou para a ação. Conhecendo Grover, tinha certeza de que ele ia errar a Medusa e me acertar. Mergulhei para um lado. Plaf!
De início pensei que fosse o som de Grover atingindo uma árvore. Então a medusa rugiu de raiva. Seu sátiro miserável, rosnou. Vou acrescentá-lo à minha coleção. Essa foi pelo tio Ferdinando. Gritou Grover de volta. Saí correndo aos tropeções e me escondi entre as estátuas enquanto Grover mergulhava para mais um ataque. Pimba! Ah! Berrou a medusa, as serpentes do cabelo sibilando e cuspindo. Bem ao meu lado, a voz de Annabeth disse. Percy. Pulei tão alto que meus pés quase derrubaram um anão de jardim. Ai! Não faça isso! Annabeth tirou o boné dos Yankees e se tornou visível. Você tem de cortar a cabeça dela. O quê? Está louca? Vamos dar o fora daqui. A medusa é uma ameaça. Ela é má. Eu mesma a mataria, mas Annabeth engoliu em seco, como se estivesse prestes a admitir algo difícil. Mas você tem a melhor arma. Além disso, nunca vou conseguir chegar perto dela. Ela me faria em pedacinhos por causa de minha mãe. Você tem uma chance. O quê? Eu não posso. Olhe, você quer que ela transforme mais gente inocente em estátua? Ela apontou para as estátuas de um casal apaixonado, um homem e uma mulher abraçados, transformados em pedra pelo monstro. Annabeth agarrou uma esfera espelhada verde de um pedestal próximo. Um escudo espelhado seria melhor. Ela estudou a esfera com um ar crítico. A convexidade causará uma certa distorção. O tamanho do reflexo estará distorcido por um fator de. Quer falar numa língua que eu entenda? Estou falando. Ela me jogou a bola de vidro. Só olhe para a medusa pelo espelho. Nunca olhe diretamente para ela. Ei, gente! Gritou Grover em algum lugar acima de nós. Acho que ela está inconsciente. Grrrr. Talvez não, corrigiu ele. E mergulhou para mais um ataque. Depressa, disse Annabeth para mim. Grover tem um excelente nariz, mas vai acabar caindo. Peguei minha caneta e tirei a tampa. A lâmina de bronze de contracorrente se alongou em minha mão. Segui os sons de silvos e cuspidas do cabelo da medusa. Mantive os olhos cravados na esfera espelhada para ver somente o reflexo do monstro, e não a coisa real. Então, no vidro tingido de verde, eu a enxerguei. Grover vinha descendo para mais um assalto com o bastão, mas dessa vez voou um pouco baixo demais. A medusa agarrou o bastão e o desviou do curso. Ele deu uma cambalhota no ar e tombou nos braços de um urso pardo de pedra com um dolorido aumpfinf. A medusa estava a ponto de pular em cima dele quando eu gritei. Ei! Avancei na direção dela, o que não foi fácil, segurando uma espada e uma bola de vidro. Se a medusa atacasse, seria difícil me defender. Mas ela deixou que eu me aproximasse, 6 metros, 3 metros. Agora era possível ver o reflexo de seu rosto. Certamente não era assim tão feio. As curvas verdes da bola espelhada deviam estar distorcendo a imagem, tornando-a ainda pior. Você não machucaria uma velhinha, Percy, sussurrou ela. Sei que não faria isso. Hesitei, fascinado pelo rosto que vi refletido no vidro, os olhos que pareciam arder refletidos no tom esverdeado, fazendo meus braços fraquejarem. De cima do urso pardo de cimento, Grover gemeu. Percy, não lhe dê ouvidos. A medusa gargalhou. Tarde demais. Ela se lançou até mim com suas garras. Dei um golpe com a espada, ouvi um plof. Nauseante, e então um chiado como de vento escapando de uma caverna, o som de um monstro se desintegrando. Algo caiu no chão ao lado do meu pé. Precisei reunir toda a minha força de vontade para não olhar. Pude sentir uma secreção morna empapando minha meia e pequenas serpentes agonizantes puxando os cadarços dos meus sapatos. Ah, Eca! Disse Grover. Seus olhos ainda estavam bem fechados, mas imagino que conseguisse ouvir aquilo gorgolejando e fumegando. Mega Eca!
Annabeth se aproximou de mim, os olhos fixos no céu. Estava segurando o véu preto da medusa. Não se mova, disse ela. Com muito, muito cuidado, sem olhar para baixo, ajoelhou-se e embrulhou a cabeça do monstro no pano preto, depois ergueu. Ainda estava pingando um suco verde. Tudo bem com você? Perguntou-me com a voz trêmula. Sim, concluí, embora sentisse vontade de vomitar meu cheeseburger duplo. Por que a cabeça não evaporou? Depois que você a decepa, ela se torna um troféu de guerra, disse ela. Como o chifre do Minotauro. Mas não a desembrulhe. Ainda pode petrificá-lo. Grover gemeu enquanto descia da estátua do urso pardo. Estava com um grande vergão na testa. O boné Rastafari verde estava pendurado em um dos pequenos chifres de bode e os pés falsos haviam sido arrancados dos cascos. Os tênis mágicos voavam sem rumo em volta de sua cabeça. Nosso grande aviador, disse eu. Bom trabalho, cara. Ele conseguiu dar um sorriso envergonhado. Se bem que, na verdade, não foi nada divertido. Bem, a parte de acertá-la com o pau, isso foi bom. Mas me arrebentar contra um urso de concreto? Nada divertido. Ele agarrou os tênis no ar. Eu pus a tampa em minha espada. Juntos, nós três voltamos cambaleando para o armazém. Encontramos alguns sacos plásticos velhos atrás do balcão de lanches e embrulhamos 2 vezes a cabeça da medusa. Com um plop, largamos a coisa em cima da mesa onde havíamos jantado e nos sentamos em volta, exaustos demais para falar. Por fim eu disse. Então temos de agradecer a Athena por esse monstro? Annabeth me lançou um olhar irritado. A seu pai, na verdade. Medusa era a namorada de Poseidon. Eles combinaram um encontro no templo de minha mãe. Foi por isso que Athena a transformou em um monstro. A Medusa e suas 2 irmãs, que a ajudaram a entrar no templo, se transformaram nas 3 górgonas. É por isso que ela queria me picar em pedacinhos, mas ia conservar você como uma bela estátua. Ainda gosta de seu pai. Você deve tê-la feito se lembrar dele. Meu rosto estava ardendo. Ah, então a culpa de termos encontrado a Medusa é minha? Annabeth endireitou o corpo. Em uma péssima imitação de minha voz, disse. É só uma foto, Annabeth. Qual é o problema? Deixa para lá, falei. Você é impossível. Você é insuportável. Você é. Ei! Interrompeu Grover. Vocês 2 estão me dando enxaqueca. E sátiros nem têm enxaqueca. O que vamos fazer com a cabeça? Eu olhei para aquilo. Uma pequena serpente estava pendurada para fora de um buraco no plástico. As palavras impressas no saco diziam: agradecemos sua visita. Eu estava zangado, não só com Annabeth ou a mãe dela, mas com todos os deuses por causa daquela missão, por nos terem tirado da estrada e pelas 2 grandes batalhas logo no primeiro dia fora do acampamento. Nesse ritmo, jamais chegaríamos vivos a Los Angeles, muito menos antes do solstício de verão. O que a Medusa tinha dito? Não seja um peão dos olimpianos, meu querido. Você estará melhor como estátua. Eu me levantei. Volto já. Percy, chamou Annabeth. O que você? Vasculhei os fundos do armazém até encontrar o escritório da Medusa. Seu livro-caixa mostrava as 6 vendas mais recentes, todas remessas para o mundo inferior para decorar o jardim de Hades e Perséfone. De acordo com uma nota de embarque, o endereço de cobrança do mundo inferior era Estúdios de Gravação MAC, Morto ao Chegar, West Hollywood, Califórnia. Dobrei a nota e a enfiei no bolso. Na caixa registradora encontrei $20, uns dracmas de ouro e algumas guias de remessa do Expresso Noturno de Hermes, cada qual com uma pequena bolsa de couro anexa, para moedas. Vasculhei o restante do escritório até encontrar uma caixa do tamanho certo. Voltei para a mesa de piquenique, encaixotei a cabeça da Medusa e preenchi uma guia de remessa. Aos deuses. Monte Olimpo.
600º andar. Edifício Empire State. Nova York, Nova York. Com os melhores votos. Percy Jackson. Eles não vão gostar disso, advertiu Grover. Vão achá-lo impertinente. Coloquei alguns dracmas de ouro na bolsa anexa. Assim que a fechei, veio um som como de uma caixa registradora. O pacote flutuou para fora da mesa e desapareceu com um pop. Eu sou impertinente, disse. Olhei para Annabeth, desafiando-a a me criticar. Ela não criticou. Parecia resignada com o fato de eu ter um talento especial para chatear os deuses. Vamos, murmurou ela. Precisamos de um novo plano. Capítulo 12. Estávamos nos sentindo super infelizes naquela noite. Acampamos no bosque, a 100 metros da estrada principal, em uma clareira pantanosa que as crianças do lugar obviamente vinham usando para festas. O chão estava repleto de latas de refrigerante amassadas e embalagens de fast food. Tínhamos pego um pouco de comida e cobertores da tia Amy, mas não ousamos acender uma fogueira para secar nossas roupas molhadas. As fúrias e a medusa já haviam proporcionado animação suficiente para um dia. Não queríamos atrair mais nada. Decidimos dormir em turnos. Prontifiquei-me a ser o primeiro a ficar de guarda. Annabeth enroscou-se sobre os cobertores e já estava roncando quando sua cabeça tocou o chão. Grover subiu com seus tênis voadores para o galho mais baixo de uma árvore, encostou-se no tronco e ficou olhando para o céu da noite. Vá em frente e durma, disse a ele. Acordo você se houver problemas. Ele assentiu, mas ainda assim não fechou os olhos. Isso me deixa triste, Percy. O quê? Ter se juntado a essa missão estúpida. Não. Isso me deixa triste. Ele apontou para todo aquele lixo no chão. E o céu? Não dá nem para ver as estrelas. Eles poluíram o céu. Esta é uma época terrível para ser um sátiro. Ah, sim. Acho que você seria um ambientalista. Ele me lançou um olhar penetrante. Só um ser humano não seria. Sua espécie está entulhando o mundo tão depressa que... Ora, não importa. É inútil fazer sermões para um ser humano. Do jeito que as coisas vão, nunca encontrarei Pan. Que Pan? Pan. Bradou, indignado. Pan. O grande deus Pan. Acha que eu quero uma licença de buscador para quê? Uma brisa estranha fez farfalhar a clareira, encobrindo por um momento o fedor de lixo e putrefação. Trazia o cheiro de frutas e flores selvagens, e de água limpa de chuva, coisas que devem ter existido algum dia naqueles bosques. De repente, senti saudades de algo que jamais conhecera. Fale-me sobre a busca, disse eu. Grover olhou para mim com receio, como se temesse que eu estivesse apenas me divertindo à custa dele. O deus dos lugares selvagens desapareceu há 2000 anos, contou. Um marinheiro vindo da costa de Éfeso ouviu uma voz misteriosa gritando na praia: conte a eles que o grande deus Pan morreu. Quando os seres humanos ouviram a notícia, acreditaram. Estão pilhando o reino de Pan desde então. Mas, para os sátiros, Pan era o nosso senhor e mestre. Era nosso protetor, e também dos lugares selvagens da terra. Não acreditamos que tenha morrido. A cada geração, os sátiros mais valentes empenham a vida para encontrar Pan. Eles esquadrinham o planeta, explorando todos os locais mais selvagens à espera de encontrar o lugar onde ele se esconde e despertá-lo de seu sono. E você quer ser um buscador? É o sonho da minha vida, disse ele. Meu pai era um buscador. E meu tio Ferdinando é a estátua que você viu lá. Ah, certo, desculpe. Grover sacudiu a cabeça. Tio Ferdinando sabia dos riscos. Meu pai também. Mas eu terei sucesso. Serei o primeiro buscador a retornar com vida. Espere, eu primeiro? Grover tirou suas flautas de bambu do bolso. Nenhum buscador jamais voltou.
Depois que partem, eles desaparecem. Nunca mais são vistos vivos de novo. Nem uma vez em 2000 anos? Não. E seu pai? Você não tem ideia do que aconteceu com ele? Nenhuma. Mas ainda assim quer ir, falei, admirado. Quer dizer, você realmente acha que será você quem vai encontrar Pan? Preciso acreditar nisso, Percy. Todo buscador acredita. É a única coisa que nos impede de ficar desesperados quando olhamos para o que os seres humanos fizeram com o mundo. Tenho de acreditar que Pan ainda pode ser despertado. Olhei para o nevoeiro alaranjado do céu e tentei entender como Grover podia perseguir um sonho que parecia tão impossível. Mas, por outro lado, será que eu era melhor? Como vamos entrar no mundo inferior? Perguntei. Quer dizer, que chances temos contra um Deus? Eu não sei, admitiu ele. Mas antes, na casa da Medusa, quando você estava vasculhando o escritório dela, Annabeth me disse. Ah, esqueci. Annabeth sempre tem um plano todo esquematizado. Não seja tão duro com ela, Percy. Annabeth teve uma vida difícil, mas é boa pessoa. Afinal, ela me perdoou e ele se interrompeu. O que quer dizer? Perguntei. Perdoou o quê? De repente, Grover pareceu muito interessado em tirar notas das suas flautas. Espere um minuto, disse eu. Seu primeiro trabalho de guardião foi 5 anos atrás. Annabeth está no acampamento há 5 anos. Ela não era, quer dizer, a sua primeira tarefa que deu errado. Não posso falar sobre isso, disse Grover, e o tremor em seu lábio inferior me sugeriu que ele começaria a chorar se eu o pressionasse. Mas como eu estava dizendo, lá na casa da Medusa Annabeth e eu achamos que há algo de estranho com esta missão. Algo que não é o que parece. Ah, novidade. Estou sendo acusado de roubar um relâmpago que foi Hades quem pegou. Não me refiro a isso. As Fu e as benevolentes pareciam estar se segurando. Como a senhora Dodge na academia Yance, é porque ela esperou tanto tempo para tentar matá-lo. Depois, no ônibus, elas não foram tão agressivas quanto poderiam. Elas me pareceram bastante agressivas. Grover sacudiu a cabeça. Estavam guinchando para nós, de onde está? Onde? Perguntavam sobre mim, falei. Talvez, mas tanto eu como Annabeth tivemos a sensação de que não estavam perguntando sobre uma pessoa. Elas perguntaram apenas aonde está, e não onde ele ou ela está. Pareciam falar de um objeto. Isso não faz sentido. Eu sei. Mas, se tivermos entendido mal alguma coisa a respeito desta missão, e só temos 9 dias para encontrar o raio-mestre, ele olhou para mim como se estivesse esperando por respostas, mas eu não tinha nenhuma. Pensei no que a Medusa dissera, que eu estava sendo usado pelos deuses. O que me aguardava era pior que a petrificação. Não fui sincero com você, contei a Grover. Eu não me importo com o raio-mestre. Concordei em ir para o mundo inferior para poder trazer de volta a minha mãe. Grover soprou uma nota suave nas suas flautas. Eu sei, Percy. Mas você tem certeza de que esse é o único motivo? Não estou fazendo isso para ajudar meu pai. Ele não se importa comigo. Eu não me importo com ele. Do seu galho, Grover olhou atentamente para baixo. Olhe, Percy. Não sou tão esperto quanto Annabeth. Não sou tão valente quanto você. Mas sou muito bom em ler emoções. Você está contente porque seu pai está vivo. Sente-se bem pelo fato de ele o ter assumido como filho, e parte de você quer que ele fique orgulhoso. Foi por isso que você despachou a cabeça da Medusa para o Olimpo. Você queria que ele visse o que você fez. É mesmo? Bem, talvez as emoções dos sátiros funcionem de um jeito diferente das emoções humanas. Por que você está errado? Não me importo com o que ele pensa. Grover puxou os pés para cima do galho. Certo, Percy. Tanto faz. Além disso,
não fiz nada demais para me vangloriar. Mal saímos de Nova York e já estamos aqui encalhados sem dinheiro e sem ter como ir para o oeste. Grover olhou para o céu noturno, como se estivesse pensando no problema. Que tal eu ficar com o primeiro turno, hein? Vá dormir um pouco. Eu quis protestar, mas ele começou a tocar Mozart, suave e doce, e eu me virei para o outro lado, os olhos ardendo. Depois de alguns compassos do concerto para piano N12 eu estava dormindo. Em meus sonhos, eu estava em uma caverna escura à beira de um enorme abismo. Criaturas cinzentas de névoa se revolviam à minha volta, sussurrando tiras de fumaça que eu, de algum modo, sabia que eram os espíritos dos mortos. Eles puxavam as minhas roupas, tentando me empurrar de volta, mas eu me sentia compelido a andar para a frente, para a beira. Olhar para baixo me dava vertigens. O abismo se abria tão voraz e tão largo, e era tão completamente negro, que eu sabia que não devia ter fundo. Contudo, tinha a sensação de que algo tentava emergir dali, algo enorme e maligno. O pequeno herói, ressoou uma voz em deleite, vinda lá de baixo, das trevas. Fraco demais, jovem demais, mas talvez você sirva. A voz parecia ancestral, fria e pesada. Envolveu-me como lençóis de chumbo. Eles o enganaram, menino, disse ela. Faça comigo uma troca. Eu lhe darei o que quer. Uma imagem tremeluzente pairou acima do vazio, e minha mãe, congelada no momento em que se dissolveu em uma chuva de ouro. Seu rosto estava distorcido de dor, como se o Minotauro ainda apertasse seu pescoço. Os olhos me encaravam, implorando, e vá. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. De dentro do abismo, um riso frio ecoou. Uma força invisível me puxou para a frente. Ia me arrastar para o precipício se eu não aguentasse firme. Ajude-me a subir, menino. A voz ficou mais ávida. Traga-me o raio. Desfira um golpe contra os deuses traiçoeiros. Os espíritos dos mortos sussurravam à minha volta, não. Acorde. A imagem da minha mãe começou a sumir. A coisa no abismo apertou sua garra invisível em volta de mim. Percebi que ela não queria me puxar para dentro. Estava me usando para erguer-se para fora. Bom, a coisa murmurou. Bom. Acorde, sussurraram os mortos. Acorde. Alguém estava me sacudindo. Meus olhos se abriram, e era dia. Ah! Disse Annabeth. O zumbi volta à vida. Eu tremia por causa do sonho. Ainda podia sentir o aperto do monstro do abismo em volta do meu peito. Quanto tempo estive dormindo? O suficiente para eu preparar o café da manhã. Annabeth me jogou um saco de flocos de milho sabor nacho, da lanchonete da tia M. E para Grover sair e explorar. Olhe, ele encontrou um amigo. Tive dificuldade em focalizar o olhar. Grover estava sentado de pernas cruzadas em um cobertor com alguma coisa felpuda no colo, um bicho de pelúcia sujo e de um cor-de-rosa artificial. Não. Aquilo não era um animal de pelúcia. Era um poodle cor-de-rosa. O poodle latiu para mim, desconfiado. Grover disse. Não, ele não é. Eu pisquei. Você está, falando com essa coisa? O poodle rosnou. Esta coisa, avisou Grover, é nossa passagem para o oeste. Seja simpático com ele. Você pode falar com animais? Grover ignorou a pergunta. Percy, apresento-lhe Gladiola. Gladiola, Percy. Olhei para Annabeth, calculando que ela fosse rir da peça que eles estavam me pregando, mas ela pareceu extremamente séria. Não vou dizer olá para um poodle cor-de-rosa, falei. Esqueça. Percy, disse Annabeth, eu disse olá para o poodle. Diga olá para o poodle. O poodle rosnou. Eu disse olá para o poodle. Grover explicou que havia encontrado Gladiola no bosque e que começaram a conversar. O poodle tinha fugido de uma família endinheirada do lugar, que oferecerá $200 de recompensa para quem o devolvesse.
Gladiola na verdade não queria voltar para a família, mas estava disposto a fazê-lo, se isso fosse ajudar Grover. Como Gladiola sabe da recompensa? Perguntei. Ele leu os avisos, disse Grover. Óbvio. É claro, retruquei. Que bobagem a minha. Então nós entregamos Gladiola, explicou Annabeth, em seu melhor tom de estrategista, recebemos o dinheiro e compramos passagens para Los Angeles. Simples. Pensei no sonho, as vozes sussurrantes dos mortos, a coisa no abismo e o rosto de minha mãe, tremeluzindo enquanto se dissolvia em dourado. Tudo aquilo podia estar esperando por mim no oeste. Não em outro ônibus, disse, cauteloso. Não, concordou Annabeth. Ela apontou colina abaixo, para os trilhos de trem que eu não conseguirá ver na noite anterior, no escuro. Há uma estação da Amtrak a 1 quilômetro naquela direção. De acordo com Gladiola, o trem para o oeste parte ao meio-dia. Capítulo 13. Passamos 2 dias no trem, rumo ao oeste pelas colinas, por cima de rios, atravessando ondas de trigo cor de âmbar. Não fomos atacados nenhuma vez, mas não relaxei. Sentia que estávamos viajando em uma vitrine, sendo observados de cima e, talvez de baixo, que alguma coisa estava aguardando o momento certo. Tentei ser discreto, pois meu nome e fotografia estavam estampados nas primeiras páginas de vários jornais da costa leste. O Trenton Register News publicou uma foto tirada por um turista quando desci do ônibus da Greyhound. Estava com uma expressão ensandecida nos olhos. Minha espada era um borrão metálico em minhas mãos. Poderia ser um taco de beisebol ou de lacrosse. A legenda da foto dizia: Percy Jackson, 12 anos, procurado para interrogatório sobre o desaparecimento em Long Island de sua mãe há 2 semanas, aparece aqui fugindo do ônibus onde abordou diversas passageiras idosas. O ônibus explodiu no acostamento de uma rodovia a leste de New Jersey logo depois que Jackson fugiu da cena do crime. Com base em relatos de testemunhas, a polícia acredita que o menino possa estar viajando com 2 cúmplices adolescentes. O padrasto, Gabi Ugliano, ofereceu uma recompensa em dinheiro para qualquer informação que leve à sua captura. Não se preocupe, disse-me Annabeth. A polícia dos mortais nunca nos encontraria. Mas não pareceu muito segura. Passei o resto do dia alternando entre andar de uma ponta a outra do trem, pois para mim era difícil ficar sentado e olhar pelas janelas. Numa oportunidade avistei uma família de centauros galopando por um campo de trigo, arcos de prontidão, como se estivessem caçando o almoço. O menininho centauro, que era do tamanho de uma criança do 3º ano montada em um pônei, percebeu que eu estava olhando e acenou. Olhei em volta no vagão de passageiros, porém mais ninguém reparou. Os passageiros adultos estavam todos com a cara enterrada em laptops ou revistas. Em outra, mais ao anoitecer, vi algo muito grande se movendo pelo bosque. Poderia jurar que era um leão, só que não há leões vivendo soltos nos Estados Unidos, e aquilo era do tamanho de um tanque de guerra. O pelo tinha reflexos dourados à luz do entardecer. Ele então saltou por entre as árvores e desapareceu. O dinheiro da recompensa por devolver o Poodle Gladiola só foi bastante para comprar passagens até Denver. Não pudemos comprar leitos no vagão dormitório, então cochilamos nos assentos. Meu pescoço ficou duro. Tentei não babar enquanto dormia, já que Annabeth estava sentada bem a meu lado. Grover ficou roncando e balindo, e me acordava. Num momento ele se agitou demais e um de seus pés falsos caiu. Annabeth e eu tivemos de enfiá-lo de volta antes que algum dos outros passageiros notasse. E então, Annabeth me perguntou depois que recolocamos o tênis de Grover, quem quer a sua ajuda? O que quer dizer? Quando estava dormindo agora mesmo, você murmurou a não quero ajudar você. Com quem estava sonhando? Estava em dúvida sobre dizer alguma coisa. Era a segunda vez que sonhava com a voz maligna do abismo. Aquilo me incomodava tanto que, por fim, contei a ela. Annabeth ficou em silêncio por um bom tempo. Não parece ser Hades.
Ele sempre aparece sentado em um trono negro, e nunca ri. Ele ofereceu minha mãe em troca. Quem mais poderia fazer isso? Eu acho, se ele queria dizer ajude-me a subir do mundo inferior. Se ele quer guerra com os olimpianos. Mas por que pedir a você o raio mestre, se ele já o tem? Sacudi a cabeça, desejando saber a resposta. Pensei no que Grover havia contado, que as fúrias no ônibus pareciam estar procurando alguma coisa. Onde está? Onde? Talvez Grover tivesse sentido as minhas emoções. Ele bufou dormindo, resmungou algo sobre vegetais, e virou a cabeça. Annabeth ajeitou o boné dele para cobrir os chifres. Percy, você não pode negociar com Hades. Sabe disso, certo? Ele é enganador, cruel e ganancioso. Não me importo se suas benevolentes não foram tão agressivas dessa vez. Dessa vez? Perguntei. Você quer dizer que já cruzou com elas antes? A mão dela deslizou até o colar. Ela manuseou uma conta branca vitrificada, na qual estava pintada a imagem de um pinheiro, um dos seus marcos de fim de verão, em argila. Digamos apenas que não morro de amores pelo Senhor dos Mortos. Você não pode ficar tentado a negociar sua mãe. O que faria se fosse seu pai? Essa é fácil, disse ela. Eu o deixaria apodrecer. Sério? Os olhos cinzentos de Annabeth se fixaram em mim. Estavam com a mesma expressão que vi no bosque, no acampamento, no momento em que ela puxou a espada contra o cão infernal. Meu pai me detestou desde o dia em que nasci, Percy, disse ela. Ele nunca quis um bebê. Quando me ganhou, pediu a Atena que me levasse de volta e me criasse no Olimpo, porque estava muito ocupado com seu trabalho. Ela não ficou contente com isso. Disse a ele que os heróis têm de ser criados por seu parente mortal. Mas como, quer dizer, você não nasceu em um hospital? Apareci na porta do meu pai, em um berço de ouro, trazido do Olimpo por Zéfiro, o vento ocidental. Daí você imaginaria que meu pai se lembrasse disso como um milagre, não é? Como se, quem sabe, tivesse feito algumas fotos digitais ou algo do tipo. Mas ele sempre falou sobre minha chegada como se fosse a coisa mais inconveniente que já lhe acontecerá. Quando eu tinha 5 anos, ele se casou e esqueceu totalmente Atena. Arranjou uma esposa mortal anormal e teve 2 filhos mortais anormais, e tentou fazer de conta que eu não existia. Olhei pela janela do trem. As luzes de uma cidade adormecida estavam passando. Quis fazer Annabeth se sentir melhor, mas não sabia como. Minha mãe se casou com um cara horroroso demais, contei a ela. Grover disse que ela fez isso para me proteger, para me esconder no cheiro de uma família humana. Quem sabe seu pai não estava pensando nisso? Annabeth continuou focada em seu colar. Apertava o anel de formatura de ouro que estava pendurado entre as contas. Ocorreu-me que o anel devia ser do pai dela. Fiquei imaginando por que ela o usava se o odiava tanto. Ele não liga para mim, disse ela. A mulher dele, minha madrasta, me tratava como uma aberração. Ela ia me deixar brincar com os filhos dela. Meu pai concordava. Sempre que acontecia alguma coisa perigosa, sabe, algo a ver com monstros, e os dois me olhavam com raiva, do tipo a como você ousa pôr nossa família em perigo. No fim, entendi a indireta. Eu não era querida. Eu fugi. Que idade você tinha? A mesma idade com que comecei no acampamento. 7. Mas, você não ia conseguir chegar até a colina meio-sangue sozinha. Não, sozinha não. Atena me protegeu, me guiou em direção à ajuda. Fiz amigos inesperados que cuidaram de mim, bem, por pouco tempo. Quis perguntar o que havia acontecido, mas Annabeth parecia perdida em lembranças tristes. Então ouvi o som dos roncos de Grover e fiquei olhando para fora, pelas janelas do trem, enquanto os campos escuros de Ohio iam passando. Perto do fim do nosso segundo dia no trem, em 13 de junho, 8 dias antes do solstício de verão, passamos por algumas colinas douradas e sobre o rio Mississippi,
e entramos em Saint-Louis. Annabeth esticou o pescoço para ver o portal em arco, que me pareceu uma enorme alça de sacola de compras fincada na cidade. Eu quero fazer aquilo, suspirou ela. O quê? Perguntei. Construir algo como aquilo. Você já viu o Parthenon, Percy? Só em fotos. Algum dia eu vou vê-lo em pessoa. Vou construir o maior monumento aos deuses que já foi feito. Algo que vai durar 1000 anos. Eu ri. Você? Uma arquiteta? Não sei porquê, mas achei aquilo engraçado, e a ideia de Annabeth tentando ficar sentada em silêncio desenhando o dia inteiro. As bochechas dela coraram. Sim, uma arquiteta. Athena espera que seus filhos criem coisas, não apenas as derrubem, como um certo deus dos terremotos. Observei as águas marrons e turbulentas do Mississippi embaixo. Desculpe, disse Annabeth. Isso foi maldoso. Não dá para trabalharmos juntos? Implorei. Quer dizer, Athena e Poseidon não poderiam colaborar um com o outro? Annabeth teve de pensar a respeito. Eu acho, é a carruagem, disse ela, hesitante. Minha mãe a inventou, mas Poseidon criou os cavalos saídos das cristas das ondas. Então eles tiveram de trabalhar juntos para torná-la completa. Então nós também podemos colaborar um com o outro. Certo? Entramos na cidade. Annabeth olhava enquanto o arco desaparecia atrás de um hotel. Acho que sim, disse, afinal. Entramos na estação da rede ferroviária no centro da cidade. O alto-falante nos avisou que teríamos uma parada de 3 horas antes de partir para Denver. Grover se espreguiçou. Ainda despertando, disse. Comida. Vamos, menino bode, disse Annabeth. Vamos dar um passeio. Passeio? Até o portal em arco, disse ela. Pode ser a minha única oportunidade de subir até o topo. Você vem ou não? Grover e eu nos entreolhamos. Eu queria dizer não, mas concluí que, se Annabeth ia, não poderíamos deixá-la sozinha. Grover encolheu os ombros. Desde que haja uma lanchonete sem monstros. O arco ficava a cerca de 1,5 km da estação. No fim do dia, as filas para entrar não eram tão longas. Seguimos cautelosamente pelo museu subterrâneo, olhando para vagões cobertos e outras sucatas do século XIX. Não era assim tão empolgante, mas Annabeth ia contando fatos interessantes sobre como o arco fora construído e Grover me passava jujubas, portanto, para mim estava bom. Mas fiquei olhando em volta, para as outras pessoas na fila. Está sentindo algum cheiro? Murmurei para Grover. Ele tirou o nariz do saco de jujubas por tempo suficiente para farejar. Subterrâneo, disse ele enojado. O ar embaixo da terra sempre tem cheiro de monstros. Provavelmente não quer dizer nada. Mas eu tinha a sensação de que algo estava errado. Tinha a sensação de que não devíamos estar ali. Gente, disse eu, vocês conhecem os símbolos de poder dos deuses? Annabeth estava no meio da leitura sobre o equipamento de construção usado para erigir o arco, mas deu uma olhada. Sim. Bem, Hades. Grover pigarreou. Estamos em local público. Você quer dizer, o nosso amigo do andar de baixo? Ah, certo, falei. Nosso amigo do andar muito de baixo. Ele não tem um chapéu como o de Annabeth? Você quer dizer o elmo das trevas, disse Annabeth. Sim, é seu símbolo de poder. Eu o vi junto ao assento dele durante a assembleia do solstício de inverno. Ele estava lá? Perguntei. Ela assentiu. É a única ocasião em que ele tem permissão de visitar o Olimpo, o dia mais escuro do ano. Mas, se o que ouvi é verdade, o elmo é muito mais poderoso que meu boné da invisibilidade. Permite que ele se transforme em trevas, confirmou Grover. Ele pode se fundir com as sombras ou passar através de paredes. Não pode ser tocado nem visto nem ouvido. E pode irradiar um medo tão intenso que é capaz de enlouquecer você,
ou fazer seu coração parar de bater. Por que acha que todas as criaturas racionais têm medo de escuro? Mas então, como sabemos se ele não está aqui agora mesmo, nos observando? Perguntei. Annabeth e Grover se entreolharam. Nós não sabemos, disse Grover. Obrigado, agora me sinto muito melhor, falei. Ainda sobrou alguma jujuba azul? Tinha quase controlado meu desespero quando vi o minúsculo elevador no qual iríamos subir até o topo do arco, e percebi que estava encrencado. Odeio espaços confinados. Eles me deixam doido. Fomos espremidos dentro do elevador junto com uma senhora grande e gorda e seu cão, um chihuahua com uma coleira de falsos brilhantes. Calculei que talvez chihuahua fosse um cão-guia, porque nenhum dos guardas disse uma palavra a respeito. Começamos a subir dentro do arco. Eu nunca havia estado em um elevador que subia em curva, e meu estômago não gostou muito. Sem os pais? Perguntou-nos a senhora gorda. Tinha olhos pequenos, redondos e brilhantes, dentes pontudos e manchados de café, um chapéu mole de jeans e um vestido de jeans armado demais. Parecia um dirigível jeans. Eles estão lá embaixo, disse Annabeth. Tem medo de altura. Ah, pobrezinhos. O chihuahua rosnou. A mulher disse. Vamos, filhinho. Comporte-se. O cão tinha olhos pequenos, redondos e brilhantes como os da dona, inteligentes e malvados. Eu disse. Filhinho. É o nome dele? Não. Ela falou e sorriu, como se aquilo esclarecesse tudo. No topo do arco, a plataforma de observação me lembrou uma lata acarpetada. Fileiras de janelinhas davam para a cidade, de um lado, e para o rio, do outro. A vista era legal, mas se existe uma coisa de que gosto ainda menos que lugar fechado, é um lugar fechado a 200 metros de altura. Annabeth seguiu falando sobre suportes estruturais e sobre como teria feito as janelas maiores e projetado um piso transparente. Ela poderia ter ficado lá em cima horas a fio, mas, para minha sorte, o guarda anunciou que a plataforma de observação seria fechada em poucos minutos. Guiei Grover e Annabeth em direção à saída, enfiei-os no elevador e estava quase entrando quando me dei conta de que já havia outros 2 turistas lá dentro. Não tinha espaço para mim. O guarda disse. Próximo carro, senhor. Vamos sair, disse Annabeth. Vamos esperar com você. Mas aquilo ia atrapalhar todo mundo e levar ainda mais tempo, então eu disse. Não, tudo bem. Vejo vocês lá embaixo. Grover e Annabeth pareceram nervosos, mas deixaram a porta do elevador se fechar. O carro desapareceu rampa abaixo. Agora as únicas pessoas que restavam na plataforma de observação éramos eu, um garotinho com os pais, o guarda e a senhora gorda com o chihuahua. Sorri pouco à vontade para a senhora gorda. Ela sorriu de volta, a língua bifurcada tremulando entre os dentes. Espere um minuto. Língua bifurcada? Antes que eu pudesse concluir se tinha realmente visto aquilo, o chihuahua pulou no chão e começou a latir para mim. Vamos, filhinho, disse a senhora. Não está divertido? Temos todas essas pessoas simpáticas aqui. Cachorrinho. Disse o menino. Olhe, um cachorrinho. Os pais o puxaram de volta. O chihuahua reganhou os dentes para mim, a espuma pingando dos lábios negros. Bem, meu filho, suspirou a senhora gorda. Se você insiste. Meu estômago começou a gelar. Ah, você chamou esse chihuahua de filho? Quimera, querido, corrigiu a senhora gorda. Não é um chihuahua. É um engano muito comum. Ela arregaçou as mangas de jeans, mostrando que a pele de seus braços era escamosa e verde. Quando sorriu, vi que seus dentes eram presas. As pupilas dos olhos eram fendas verticais, como as dos répteis. O chihuahua latiu mais alto, e a cada latido ele crescia. Primeiro ficou do tamanho de um doberman, depois de um leão. O latido se transformou em rugido. O menininho gritou.
Os pais o puxaram para a saída, bem na direção do guarda, que estava paralisado, de olhos arregalados para o monstro. A quimera estava tão alta que suas costas tocavam o teto. Tinha cabeça de leão, com a juba untada de sangue, o corpo e os cascos de um bode gigante e uma serpente no lugar da cauda, losangos de 3 metros de comprimento brotavam do traseiro peludo. Ainda tinha no pescoço a coleira de falsos brilhantes e a placa, do tamanho de um prato, era agora fácil de ler, quimera, raivosa, hálito de fogo, venenosa, se encontrada, favor ligar para o Tártaro, ramal 954. Percebi que não havia sequer tirado a tampa da minha espada. Minhas mãos estavam amortecidas. Eu estava a 3 metros da bocarra sangrenta da quimera, e sabia que assim que me mexesse a criatura iria investir. A mulher-cobra fez um som sibilante que poderia ter sido uma risada. Sinta-se honrado, Percy Jackson. O Sr. Zeus raramente me permite pôr um herói à prova com um de minha prole. Pois eu sou a mãe de monstros, a terrível Equidna. Olhei para ela. Tudo o que pude pensar em dizer foi: isso não é o nome de bicho que come formigas? Ela uivou, a cara de réptil ficou marrom e verde de raiva. Detesto quando as pessoas dizem isso. Detesto a Austrália. Dar meu nome àquele animal ridículo. Por causa disso, Percy Jackson, meu filho o destruirá. A quimera avançou, os dentes de leão rangendo. Consegui pular para o lado e me esquivar da mordida. Fui parar junto da família e do guarda, que agora estavam todos gritando, tentando abrir à força as portas da saída de emergência. Não podia deixar que eles fossem feridos. Tirei a tampa da espada, corri para o outro lado da plataforma e gritei: ei, Chihuahua! A quimera se virou mais depressa do que eu achava possível. Antes que eu pudesse erguer a espada, ela abriu a boca, soltando um mau cheiro como o da maior churrasqueira do mundo, e lançou uma coluna de chamas bem em cima de mim. Mergulhei através da explosão. O carpete explodiu em chamas, o calor foi tão intenso que quase queimou minhas sobrancelhas. O lugar onde eu estava um momento antes se tornará um buraco esfarrapado na lateral do arco, com metal derretido fumegando nas bordas. Essa é boa, pensei. Acabamos de soldar um monumento nacional. Contra a corrente era agora uma lâmina de bronze reluzente em minhas mãos, e quando a quimera se virou, eu a golpeei com violência no pescoço. Foi um erro fatal. A lâmina faiscou sem efeito contra a coleira de cachorro. Tentei recuperar o equilíbrio, mas estava tão preocupado em me defender da boca chamejante de leão que me esqueci completamente da cauda de serpente, até que ela fez uma volta e cravou as presas na minha panturrilha. Minha perna inteira ardeu em fogo. Tentei enfiar contra a corrente na boca da quimera, mas a cauda de serpente enrolou-se nos meus tornozelos e me desequilibrou, e a espada voou de minha mão, saiu rodopiando pelo buraco no arco e caiu no rio Mississippi. Consegui ficar em pé, mas sabia que tinha perdido. Estava desarmado. Podia sentir o veneno letal subindo por meu peito. Lembrei-me de Kiron dizendo que Anaclusmus sempre voltaria para mim, mas não havia nenhuma caneta em meu bolso. Talvez tivesse caído longe demais. Ou só voltasse quando estava em forma de caneta. Eu não sabia, e não ia viver o bastante para descobrir. Recuei para o buraco na parede. A quimera avançou, rosnando e soltando espirais de fumaça pelos lábios. A mulher-serpente, Equidna, gargalhou. Já não se fazem mais heróis como antigamente, hein, filho? O monstro rosnou. Parecia não estar com pressa de acabar comigo, agora que eu estava derrotado. Dei uma olhada para o guarda e a família. O menininho se escondia atrás das pernas do pai. Eu tinha de proteger aquelas pessoas. Não podia simplesmente morrer. Tentei pensar, mas meu corpo inteiro estava em fogo. Minha cabeça girava. Eu não tinha espada. Estava enfrentando um monstro imenso, que cuspia fogo, e sua mãe. E estava apavorado. Não havia outro lugar para ir, portanto subi na beira do buraco. Muito, muito embaixo, o rio brilhava. Será que se eu morresse os monstros iriam embora?
Deixariam os humanos em paz? Se você é o filho de Poseidon, sibilou Equidna, então não tem medo da água. Pule, Percy Jackson. Mostre-me que a água não lhe fará mal. Pule e recupere a espada. Prove a sua linhagem. Sim, certo, pensei. Eu tinha lido em algum lugar que pular na água da altura de alguns andares era como se atirar em asfalto. Dali, eu ia me desfazer em pedaços com o impacto. A boca da quimera estava vermelha, incandescente, preparando uma nova rajada de fogo. Você não tem fé, disse a quimera. Não confia nos deuses. Não posso culpá-lo, pequeno covarde. Melhor que morra agora. Os deuses são infiéis. O veneno está no seu coração. Ela estava certa, e eu estava morrendo. Podia sentir a respiração falhando. Ninguém poderia me salvar, nem mesmo os deuses. Recuei e olhei para a água lá embaixo. Lembrei-me do calor do sorriso de meu pai quando eu era um bebê. Ele deve ter me visto. Deve ter me visitado quando eu estava no berço. Lembrei-me do tridente verde que aparecerá girando acima da minha cabeça na noite da captura da bandeira, quando Poseidon me reconheceu como seu filho. Mas aquilo não era o mar. Aquilo era o Mississippi, bem no meio dos Estados Unidos. Ali não havia nenhum deus do mar. Morra, infiel, disse a voz rouca de Equidna, e a quimera mandou uma coluna de fogo na direção de meu rosto. Pai, me ajude, implorei. Virei-me e pulei. Minhas roupas em chamas, o veneno correndo por minhas veias, mergulhei no rio. Capítulo 14. Eu adoraria contar que tive alguma revelação profunda enquanto caía, que aprendi a aceitar minha própria mortalidade, que ri em face da morte, etc. A verdade? Meu único pensamento foi, Yaargigain. O rio vinha em minha direção na velocidade de um caminhão. O vento arrancou o fôlego dos meus pulmões. Torres, arranha-céus e pontes giravam entrando e saindo do meu campo de visão. E então... Catapu. Um turbilhão de bolhas. Afundei nas trevas, certo de que acabaria engolido por 30 metros de lama e perdido para sempre. Mas meu impacto com a água não doeu. Eu estava agora descendo lentamente, com bolhas passando por entre meus dedos. Fui parar no fundo do rio, em silêncio. Um peixe-gato do tamanho do meu padrasto se afastou com uma guinada para a escuridão. Nuvens de lodo e lixo nojento, garrafas de cerveja, sapatos velhos, sacos plásticos giravam ao meu redor. Àquela altura me dei conta de algumas coisas. Primeiro, eu não tinha sido achatado como uma panqueca. Não havia sido assado como churrasco. Não sentia nem mesmo o veneno da quimera fervendo em minhas veias. Eu estava vivo, o que era bom. Segundo, eu não estava molhado. Quer dizer, conseguia sentir a friagem da água. Podia ver onde o fogo em minhas roupas tinha sido apagado. Mas, quando toquei minha camisa, parecia perfeitamente seca. Olhei para o lixo que passava flutuando e agarrei um velho isqueiro. Sem chance, pensei. Risquei o isqueiro. Uma faísca saltou. Uma chama pequenina apareceu, bem ali, no fundo do Mississippi. Agarrei uma embalagem ensopada de hambúrguer na corrente e o papel secou imediatamente. Queimei-o sem problemas. Assim que o soltei, as chamas bruxulearam e se apagaram. A embalagem voltou a se transformar em um trapo viscoso. Esquisito. Mas a ideia mais estranha me ocorreu por último, que eu estava respirando. Estava embaixo d'água e respirava normalmente. Fiquei de pé, afundado até as coxas na lama. Sentia as pernas trêmulas. As mãos tremiam. Eu devia estar morto. O fato de não estar parecia, bem, um milagre. Imaginei uma voz de mulher, uma voz que parecia um pouco com a da minha mãe, Percy. Como é que se diz? Ah, muito obrigado. Embaixo d'água, minha voz soava como em gravações, idêntica à de um garoto muito mais velho.
Muito obrigado, pai. Nenhuma resposta. Apenas o fluir escuro do lixo rio abaixo, o enorme peixe-gato que passava deslizando, o brilho do sol poente na superfície da água muito acima, deixando tudo da cor de doce de leite. Por que Poseidon me salvara? Quanto mais eu pensava nisso, mais envergonhado me sentia. Então, eu tivera sorte algumas vezes. Contra algo como a quimera, eu não tinha a menor chance. Aquela pobre gente no arco provavelmente virara torrada. Não consegui protegê-los. Não era nenhum herói. Talvez devesse simplesmente ficar ali embaixo com o peixe-gato, juntar-me aos comensais do fundo do rio. Plof, plof, plof. As pás da hélice de um barco agitaram a água sobre mim, revirando o lodo ao redor. Ali, não mais de 5 metros à frente, estava a minha espada, a guarda de bronze brilhando, espetada na lama. Ouvi aquela voz de mulher outra vez: Percy, pegue a espada. Seu pai acredita em você. Dessa vez percebi que a voz não estava em minha cabeça. Eu não a estava imaginando. As palavras pareciam vir de toda parte, ondulando pela água como o sonar de um golfinho. Onde está você? Perguntei em voz alta. Então, nas sombras, eu a vi, uma mulher da cor da água, um fantasma na corrente, flutuando logo acima da espada. Tinha longos cabelos ondulantes, e os olhos, pouco visíveis, eram verdes como os meus. Um nó se formou em minha garganta. Mamãe? Não, criança, apenas uma mensageira, embora o destino de sua mãe não seja tão inevitável como você acredita. Vá para a praia em Santa Mônica. O quê? É a vontade de seu pai. Antes de descer para o mundo inferior, deve ir a Santa Mônica. Por favor, Percy, não posso ficar muito tempo aqui. O rio é sujo demais para a minha presença. Mas, eu não sabia muito bem se a mulher era minha mãe ou, bem, uma visão dela. Quem é como você? Havia muita coisa que eu queria perguntar, as palavras se amontoavam em minha garganta. Não posso ficar, meu valente, disse a mulher. Ela estendeu a mão, e senti a corrente roçar meu rosto como uma carícia. Você precisa ir a Santa Mônica. Percy, cuidado com os presentes. A voz dela sumiu. Presentes? Perguntei. Que presentes? Espere. Ela tentou falar novamente, mas o som se fora. Sua imagem se desfez. Se era minha mãe, eu a tinha perdido de novo. Senti vontade de me afogar. O único problema, e eu era imune a isso. Seu pai acredita em você, ela dissera. Ela também me chamara de valente, a não ser que estivesse falando com o peixe-gato. Fui me arrastando até contra a corrente e a agarrei pela guarda. A quimera ainda podia estar lá em cima com sua mãe gorda e peçonhenta, esperando para acabar comigo. Na melhor das hipóteses, a polícia mortal estaria chegando, tentando descobrir quem havia aberto um buraco no arco. Se me achassem, teriam algumas perguntas a fazer. Pus a tampa na espada e enfiei a esferográfica no bolso. Muito obrigado, pai, disse de novo para a água escura. Então dei um impulso para cima, através da sujeira, e nadei até a superfície. Emergi ao lado de um McDonald's flutuante. A um quarteirão de distância, todos os veículos de emergência de Saint Louis cercavam o arco. Helicópteros da polícia circulavam no alto. A multidão de curiosos me lembrou Times Square no dia de Ano Novo. Uma menininha disse: Mamãe. Aquele menino saiu andando do rio. Que bom, querida, disse a mãe, esticando o pescoço para ver as ambulâncias. Mas ele está seco. Que bom, querida. Uma repórter estava falando para a câmera. Tudo leva a crer, pelo que soubemos, que não se trata de um ataque terrorista, mas as investigações ainda estão muito no começo. Os danos, como podem ver, são muito sérios. Estamos tentando obter acesso a alguns sobreviventes para questioná-los a respeito de testemunhos de que alguém teria caído de cima do arco. Sobreviventes.
Senti uma onda de alívio. O guarda e a família tinham escapado ilesos. Eu esperava que Annabeth e Grover estivessem bem. Tentei abrir caminho na multidão para ver o que estava acontecendo depois da barreira policial. Um adolescente, outro repórter estava dizendo. O Canal 5 soube que as câmeras de vigilância mostram um adolescente enlouquecido na plataforma de observação, detonando de algum modo aquela estranha explosão. É difícil acreditar, John, mas é isso que estamos ouvindo dizer. Mais uma vez, não há nenhuma fatalidade confirmada. Recuei, tentando manter a cabeça baixa. Tinha de dar uma volta enorme para contornar o perímetro policial. Havia policiais e repórteres por toda parte. Estava quase perdendo a esperança de encontrar Annabeth e Grover quando uma voz familiar baliu. Percy. Virei-me e dei com o abraço de urso de Grover ou o abraço de bode. Ele disse. Pensamos que tivesse ido para o Hades pelo pior caminho. Annabeth estava atrás dele, tentando fazer cara de zangada, mas até ela parecia aliviada por me ver. Não podemos deixar você 5 minutos sozinho. O que aconteceu? Foi como um tombo. Percy. 192 metros? Atrás de nós, um policial gritou. Abram passagem. A multidão se dividiu e uma dupla de paramédicos avançou empurrando uma mulher numa maca. Eu a reconheci imediatamente como a mãe do menininho que estava na plataforma. Ela dizia. E então aquele cachorro enorme, aquele chihuahua enorme cuspindo fogo. Certo, minha senhora, disse o paramédico. Acalme-se por favor. Sua família está bem. O medicamento está começando a fazer efeito. Eu não estou louca. Aquele menino pulou pelo buraco e o monstro desapareceu. Então ela me viu. Lá está ele. É aquele menino. Virei rapidamente e puxei Annabeth e Grover atrás de mim. Desaparecemos na multidão. O que está acontecendo? Perguntou Annabeth. Ela estava falando do chihuahua do elevador? Contei a eles a história inteira da quimera, Equidna, meu show de mergulho e a mensagem da moça embaixo d'água. Uau, disse Grover. Temos de levá-lo a Santa Mônica. Não pode ignorar uma ordem de seu pai. Antes que Annabeth pudesse responder, passamos por outro repórter que gravava um boletim informativo, e quase fiquei paralisado quando ele disse. Percy Jackson. É isso mesmo, Dan. O Canal 12 soube que o menino que pode ter causado essa explosão se encaixa na descrição de um rapazinho procurado pelas autoridades por um sério acidente com um ônibus em New Jersey 3 dias atrás. E acredita-se que o menino esteja viajando para o oeste. Para os nossos espectadores de casa, está aí a foto de Percy Jackson. Nós nos abaixamos atrás do carro de reportagem e nos esgueiramos para um beco. Primeiro o mais importante, disse a Grover. Temos de sair da cidade. De algum modo conseguimos voltar à estação ferroviária sem sermos vistos. Embarcamos no trem bem no momento em que estava saindo para Denver. O trem seguiu para o oeste enquanto a noite caía, com as luzes da polícia ainda piscando contra a silhueta de Saint Louis atrás de nós.